O esporte sempre teve na minha vida desde de criança. Pratiquei tudo que você pode imaginar aí de esporte, mas nunca de forma competitiva, sempre por lazer, mas sempre dedicado. Minha entrada no ciclismo começou como locomoção, começou lá em Minas Gerais, eu fiz mestrado e doutorado na UFMG. E foi vendo uma amiga indo de bike para o mestrado, isso virou cicloativismo, fui diretora de uma associação de ciclismo, isso virou minha pesquisa de doutorado. Eu uno muito, a mobilidade é uma paixão que eu gosto de conectar. O esporte, para mim, é uma paixão da vida, assim, se você acha que você tem uma missão da vida, é conectar esses dois elos. Fé cega, faca molada. A fé tem que ser cega, assim, a gente tem que acreditar sem nada na frente. Mas trabalho é duro, a faca tem que estar molada para trabalhar ali, para você alcançar seu objetivo. E uma coisa que eu aprendi e faço todo dia é sempre agradecer. Então eu sou muito espiritual, muito de orar. E eu sempre falo, hoje a bike é o meu templo, é onde eu me conecto com Deus. E hoje a gente acaba fazendo o que alguém um dia fez pela gente, né? Inspirou a fazer alguma coisa com a bike. E hoje a gente tem tudo isso. E essas histórias sendo contadas vão inspirando outras pessoas a começar talvez para ir para trabalhar, outras para treinar, mas todo mundo entrando nesse mundo da bicicleta. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Roda do Estema, um podcast onde a gente pedala junto por assuntos que inspiram, conectam e movem. Eu sou Gisele Gasparotto e aqui vamos conversar sobre ciclismo e tudo que gira em torno deste universo sobre duas rodas. E no episódio de hoje eu tenho dois convidados que transitam entre várias modalidades do ciclismo e que têm no gravel e na ultradistância a grande paixão deles. Estou aqui com a Helena Coelho, que é advogada, doutora, pesquisadora em mobilidade urbana e ciclista de gravel e ultradistância. Meu Deus, hein, Helena? Ela é fundadora do coletivo Mulheres de Gravel, completou provas como a Cross Andes. É uma voz ativa na promoção do ciclismo feminino e sustentável no Brasil. E o Joab, contador, nossa, essa novidade, hein? Ninguém sabia. Músico, influenciador digital e ultraciclista, vice-campeão da prova Bikeman de 1.000 quilômetros e você já completou 3 vezes, né, Joab? Exatamente. Desafiou os Andes no Chile e está entre os top 3 do Brasil na ultradistância. Com mais de 120 mil quilômetros pedalados nos últimos 4 anos. Eu fiz conta, porque eu fui me comparar. Ele deixou a carreira tradicional para viver uma vida sobre duas rodas, com propósito, coragem e muita história para contar. Muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Muito bom recebê-los aqui. Vamos começar do começo. Depois eu vou entrar nessa conta dos 120, porque eu fui fazer as minhas contas. Eu falei, deixa eu ver qual é a diferença aqui da gente? Certo. Mas aqui no aquecimento, primeiro, explicar para a galera o que é gravel, o que é ultradistância. Certo. Pode começar, Helena. Começar, eu queria manifestar que eu também sou vice-campeã do Bikeman, hein? Aê, bom. Também E sou. também completou a Cross Andes no Chile no mesmo ano em que que eu tava, ela completou também. Exatamente. Sensacional. 1.000 quilômetros. E eu fiquei com inveja dela porque ela viu neve e eu não vi. E eu fiquei aquecida e você não ficou. É verdade, eu passei frio lá, foi fogo. Muito bom. Mas vamos lá. É importante dissociar os temas, que eles são diferentes, mas eles se encontram. Isso que eu ia te perguntar, eles se encontram em algum momento? Gravel e ultradistância, né? Sim. Gravel é o ciclismo misto, praticado, não dá para dizer que tem uma bicicleta de gravel, porque hoje a gente tem tanta coisa, as bicicletas estão cada vez mais próximas de uma mountain bike com drop, e eu particularmente não tenho nada contra, cada vez também estou mais perto desse conforto, porque eu estou na longa distância. Mas gravel é a bicicleta praticar, né, o ciclismo em terreno misto, asfalto e terra, né, terra batida, estradão, não é um terreno super técnico, fazer esse misto de terrenos com a mesma bicicleta. Em regra, e eu falo em regra porque acho que gravel não tem regra, são bicicletas com a geometria um pouco mais parecida com a road, mais confortável, com guidão drop e que tem uma relação específica para também permitir subir mais e melhor
do que uma road, mas também não chega a ser com o mountain bike. E Então, que assim, tem um certo amortecimento ali, que não é igual ao mountain bike, né? Mas deve ter alguma tecnologia ali de amortecimento de impacto melhor. Algumas marcas têm isso, né? Você tem hoje mesas que têm amortecedores, você tem algumas marcas que ali dentro do movimento de direção tem amortecedor, como a Helena falou, tem bicicletas hoje, tem marcas que fazem suspensão específicas aí para o gravel, que são suspensões aí de 40 milímetros, tem a Left também específica para o gravel. E tem também a questão dos pneus também, que como são bem mais largos que os pneus da road, a gente às vezes compensa esse amortecimento. Se a bike não tem nenhum sistema de amortecedor aí, a gente compensa nos pneus, que a gente usa aí 700 por 38, 40, tem gente que usa até 700 por 50, e aí compensa aí na calibragem do pneu. Mas não necessariamente gravel é ultra distância, não. né? Você pode fazer prova de gravel curta, certo? Sim. E você pode fazer prova de ultra distância com bike de gravel. Exato. É aí que elas se conectam? Que essas duas modalidades se conectam? Ou não? Se conectam aí porque tipo, você vai ter prova aí de 50 quilômetros a, sei lá, 1.000, 2.000, que você pode fazer de gravel em terreno misto. A história da ultradistância, ela vem antes da modalidade, né? Então, antigamente se fazia essas provas já com a bike de estrada, muito antes de ter também o mountain bike. E hoje, como existem essas provas de longa distância com terreno misto, então a gravel acaba sendo a bike mais ideal para esse tipo de prova. Certo. Mas, por exemplo, uma Paris-Brest-Paris, que é uma prova de ultradistância, uma prova com um intuito não competitivo, mais uma prova de 1.200 quilômetros, como o terreno é só asfalto, as pessoas preferem fazer com uma bike de estrada. Que rende mais, né? Que rende mais. Mas também quero dar outra visão, porque assim, quando a gente está falando de longa distância, o rendimento, ele se perde muito. Então, é uma avaliação desse equilíbrio, né? Hoje também a gente tem as bicicletas de endurance. Hoje eu tenho uma bicicleta de estrada, todas as minhas bicicletas são da Swift, mas a minha bicicleta de estrada, ela permite pneu até 40. Eu já fiz e ela é uma bicicleta de endurance. Ela não é uma gravel, mas ela tem uma geometria, a geometria dela é basicamente... Que te dá mais conforto. É basicamente a mesma que a minha gravel, e eu optei de ir com ela, por causa do rendimento, mas, até porque minha gravel, para quem conhece, eu adaptei, coloquei suspensão, ela tá mais pesada, mas eu coloquei pneu 40. Por quê? Porque eu teria muito mais conforto com peso. Então, eu já acho que é uma avaliação que você tem que fazer, né? O peso, o conforto. Não é... Provas de longa distância, você não tem muito aerodinâmica, você perde muito Você tem isso. que priorizar o conforto à velocidade, né? À performance. Exato. Mais conforto vai te levar mais longe, Mais né? Você vai longe. parar, ter menos dor, ter menos sobrecarga. Então, assim, Com certeza. são coisas que têm que ser pensadas. E ainda mais que essas provas que a gente comenta aí de longa distância com terreno misto, a maioria delas são provas de autossuficiência. Então, o ciclista que vai participar dessa prova, ele tem que levar tudo ali, né? Que ele vai precisar usar durante a prova. Então, vai levar roupa, vai levar capa de chuva. Vocês levam aqueles alforjes ou isso não é recomendado numa prova de ultradistância? Como que é? A gente leva. É que a gente não usa, né? Os alforjes como as pessoas estão acostumadas. A gente usa umas bolsas, umas bags, que a gente coloca ou no canote ou no top tube. São menores, né? São menores, assim. Tá. Quando a gente fala, isso que o Joab tá falando aqui, quando a gente fala é um conceito de bikepacking, que é tudo na linha da bicicleta. Sim, sem ficar coisa pra assim, fora ali. Sem ficar pra fora, porque pra fora balança, desestabiliza. Mas que quando você tá, né, numa viagem muito longa, você precisa acampar e levar tudo. Ultradistância não é a mesma coisa que cicloviagem, né? Exatamente. Exato. É uma prova, é uma competição, é um desafio que você tem que tentar concluir aquela distância no menor tempo possível. Isso. Que você você tem um limite, né? Se você não completa todas essas provas, você tem um determinado tempo para concluir.
Então, além de tudo, você tem que pensar em levar o necessário, mas não o excesso, diferente de uma cicloviagem, que pode durar dias numa mesma distância, Sim. mas você não tem a obrigatoriedade de tempo de término. Então, você fala, posso fazer em 3, 4, 5 dias, levo barraca, levo um monte de coisa. Total. E Legal. pode ser considerado uma outra distância, dependendo da, sei lá, eu mesmo daqui, semana que vem, eu vou para Belo Horizonte. É uma outra distância quase. E aí eu vou levar um monte de coisa, porque eu vou ficar vários dias lá. Na competição, como é diferente, a gente tenta ser mais compacto, leva menos bolsas ali para usar só o necessário mesmo. Até, óbvio, a gente não pensa muito em aerodinâmica, mas menos peso também vai facilitar. Com certeza. É muita comida. Sim, demais. Com certeza. Antes de eu entrar no como vocês começaram, que eu quero ouvir de vocês, eu quero dar um depoimento aqui. Sim. Que o Joab, eu encontrei com ele em 2 provas. Uma foi no 100 milhas. Sim. E outra foi no Etapa de Cunha. Recente agora, inclusive, né? E aí, ok, chegamos lá, né? Lá no 100 milhas. 100 milhas são 160 quilômetros, tá? É uma prova. É uma prova de estrada, 160 quilômetros, performance. Lá em né? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Lá na Fernão Dias. Sim. Aí encontro com esse camarada aqui, vim pedalando. Falei, oi? Ele foi pedalando, saiu de São Paulo até Pouso Alegre para fazer a prova de 160 quilômetros e voltar pedalando. Sim. E a mesma coisa ele fez em Cunha. Ele foi pedalando até Cunha, chegou lá no sábado para fazer a prova no domingo. Percurso longo. No percurso longo. Inclusive, a gente ficou no mesmo pelotão ali há um tempo. A gente se encontrou ali na altura do 70, 60. No final da prova. Até o final. Riu da minha cara ali na chegada. Não, tenho provas. Tem fotos. Tem fotos provando. E voltou pedalando. Sim. E meu namorado comentando ali, gente, ele fica indignado. Ele foi pedalando, ele fica indignado que você vai pedalando para as provas, para fazer a prova. Foi no final ali que, quando você chegou, eu tava conversando com ele falou, mas você veio pedalando também para cá? Eu falei, venho, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Ele falou, caramba. E a gente fazendo 40 minutos de pré-prova, depois coloca a perna para cima e faz botinha de compressão e como que fala? Liberação nas perninhas, e esse aqui... A liberação é na estrada. A liberação na estrada. Boa. É Joab, a parte que eu mais gosto. Você fala pra galera, eu gosto de competir, mas o que eu mais gosto é estar na estrada e na maioria das vezes sozinho, assim. Então é onde eu mais curto, assim. Por isso que eu gosto de ir para as provas pedalando e vou para cima, vou para baixo. Não, eu acho sensacional. Ô Joab, como foi essa virada? Porque você... era contador de formação. Sim, de formação. Você trabalhava com isso. Sim. E aí você me falou que você largou tudo para viver do ciclismo. Como foi esse seu começo, assim? O que aconteceu? Você falou, eu quero isso, e qual foi a primeira prova? A primeira coisa que você fez foi mobilidade? Você já entrou no esporte? Como que foi o seu início? Na verdade, o esporte sempre teve na minha vida desde de criança. Pratiquei tudo que você pode imaginar aí de esporte, mas nunca de forma competitiva, sempre por lazer, mas sempre dedicado. E na profissão, comecei cedo, eu me formei em 2003, Ciências Contábeis, depois eu pós-graduei em Gestão Financeira, me especializei em Normas Internacionais de Contabilidade e atuei na área durante 25 anos. E... gostava, mas não amava. Eu sempre gostei de música e de esporte, mas eu precisava de uma profissão para manter os meus prazeres. Só um parênteses, você fazia? Você tocava? Tocava algum instrumento ou cantava? Eu estudei música durante 10 anos, eu estudei música clássica durante 4 anos, violão erudito, toquei em orquestra, escrevi música, partitura. Gente, que incrível! Dei aula de música durante 3 anos e estudei 6 anos de guitarra popular brasileira. Que legal! E estudei jazz, estudei blues. Próxima vez a gente vai trazer um violão aqui. Traz que a gente toca. Eu sempre falo pra galera, a música é o meu maior amor na vida, assim, o esporte vem depois, né? Quem me conhece hoje acha que bike, eu falei, não, bike é legal, amo também, mas a música é desde pequeno, né? Porque o meu pai é músico também, então desde pequeno eu sempre via meu pai tocar, os primeiros acordes ali ele que me ensinou e depois eu fui estudar. Aí eu me dediquei uns 10 anos da minha vida só estudando música, assim. Era uma profissão que eu queria ter também, acabou que não rolou.
Aí você foi para Fui para contabilidade. contabilidade. Aí atuei muito tempo nessa área. Eu fiz uma viagem, na verdade tudo mudou depois que minha mãe faleceu, que eu fui fazer uma viagem em homenagem a ela. Saí de Guarulhos, fui para Paraíba. E durante essa viagem, foi uma viagem de conexão espiritual, muita coisa aconteceu e começou a mudar a minha cabeça. Eu trabalhava numa grande empresa, tinha um ótimo salário, não tinha motivos para abandonar tudo assim. E logo na sequência que eu fui para Paraíba, 4 meses depois eu fui para o Uruguai de bicicleta, em férias também. Desde 2014, todas as férias dos trabalhos que eu tinha, eu sempre marcava uma cicloviagem. Comecei a pedalar por mobilidade urbana, que eu morava em Guarulhos e trabalhava na Vila Olímpia, era muito tempo dentro do carro ou dentro do transporte público. Resolvi pedalar para ir para o trabalho. E aí, nessa de pedalar, fui conhecendo a galera, comecei a ir pro trabalho, depois do trabalho, pedalar em grupos, e depois essa galera final de semana, vamos pra cachoeira, pro rio, passeio, e depois vamos fazer uma viagem. Fiz a minha primeira viagem em 2014, e depois nunca mais parei. Quando eu fui nessa, 2021, pro Uruguai, também aconteceu um monte de coisa, que não dá pra contar, mas eu já voltei com a cabeça, tipo, não quero mais trabalhar na área contábil. Eu já conheci uma galera que trabalhava com assessoria, e na USP ali, e já tinha tido um convite, né, para trabalhar. E aí eu voltei e pedi as contas do meu trabalho. O meu chefe achou que eu tava... Não entendeu nada. Eles falaram, você tá indo para outra empresa, a gente cobre o salário, fala quanto é que eles vão te pagar. Eu falei, não é, eu não tô indo para outra empresa, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou pedalar. Aí eles acharam que eu tava ficando louco, falaram, a gente vai te dar mais um mês de férias pra você pensar. Eu falei, eu não quero férias, eu já decidi. Aí saí. Logo entrei numa assessoria da época, que era a Velo 48. Eu trabalhei lá bastante tempo e comecei a fazer entrega de remédios. Depois eu ficava na USP de terça a sábado, das 4h30 às 7 horas da manhã, 6h30, né? E depois disso eu entregava remédio na rua, porque eu ficava o dia inteiro pedalando, não fazia nada. Aí um amigo meu falou, por que você não entrega remédio? Você fica o dia inteiro pedalando. Você trabalhava numa farmácia, você entregava remédio. Você sabe o chileno? Sei. Então, eu trabalhei com ele. Ah, que legal. Ele que falou, porque ele era da Velo 48, e aí ele falou, o que você tá fazendo depois daqui? Eu falei, eu fico o dia inteiro pedalando. Ele falou, por que você não entrega remédio, já que você tá o dia inteiro, você pedala e ganha dinheiro? Aí eu falei, beleza. Né? E aí eu comecei juntar as duas coisas, por que não? Aí eu comecei a fazer isso e fui indo. E aí, aos poucos, eu comecei a me dedicar e comecei a ver mesmo como um trabalho isso. Aí começou a surgir as marcas para apoiar, para patrocinar. Aí eu saí da assessoria, comecei a fazer mais eventos e tô nessa aí, cara. Eu tô aos poucos descobrindo como... Viver. Hoje eu não posso dizer... Não é viver para o ciclismo, é viver do ciclismo, viver do ciclismo. Bike. Eu sempre falo pra galera, hoje eu ainda não tenho uma segurança financeira, que não é um esporte que dá muito retorno no nosso país, ainda mais com um cara de 42 anos, mas aos poucos eu tô descobrindo como ter o meu produto, como ter o meu serviço, como... angariar patrocínios e estamos nessa aí. Um dia eu vou chegar... Mas sua história é muito inspiradora, eu tenho certeza que vai chegar. Vai chegar. Não, tá chegando, assim. Eu acho que esses 4 anos é um período sempre de resiliência, de horas, parece que tá indo, cai, cai, mas pelo menos nos últimos meses, muita coisa boa tá acontecendo. Aí. E aí eu falei, nossa, acho que agora vai. É isso, tem que persistir. Sempre. Helena, exato. E você? Como foi a sua entrada no ciclismo? O que fez você se apaixonar por essa modalidade de 2 rodas? Minha entrada no ciclismo começou com locomoção. Começou lá em Minas Gerais, eu fiz mestrado e doutorado na UFMG. E foi vendo uma amiga indo de bike para o mestrado, e que seria a mesma distância que eu faria, e não ter carteira até hoje. Entre ir de transporte público, às vezes, ou voltar, eu preferia a pé, e de bike foi muito mais rápido. Isso virou cicloativismo, fui diretora de uma associação de ciclismo, isso virou minha pesquisa de doutorado,
No doutorado eu estudei conexão intermodal, bicicleta, ônibus, metrô e barca, e todas as capitais do Sudeste. Pouca coisa, né? Tudo é ultra. Se envolveu, mergulhou de cabeça. Completamente. E a pandemia, e aí é uma história que eu já te contei, mas acho que vale a pena trazer aqui. Na pandemia, a gente tinha o Zwift, e eu comecei a pedalar muito no rolo e comecei a pedalar muito com vocês. Com vocês. Nos treinos de domingo, que tinha os treinos de domingo da Lulu, do Zwift, e a gente passava às vezes 4, 5 horas pedalando no rolo. Não tinha o que fazer, vamos pedalar e conversar. E tava no Zoom, e a gente conversava receita, conversava qualquer coisa. Não, assuntos aleatórios, assim, completamente. E aí, fiquei um tempo em BH, uns 3, 4 meses, depois fui para Vitória. Em Vitória, ficar com os meus pais. Em Vitória, eu comecei uma assessoria de ciclismo, que é a VIX Ciclismo, que eu tava com eles, depois saí, mudei, e hoje tô com eles de novo, assim. Aí eu comecei para estrada, e fui para estrada com a bicicleta que hoje eu me locomovo, que é uma bicicleta de gravel super simples, de entrada, de alumínio. Eu ia atrás da galera de road com essa bicicleta, sofria muito. E comecei a gostar de pedalar mais. Pouca gente entendia isso, né? 2020. Por que você está pedalando 100, 200 quilômetros? Eu comecei a gostar e era uma forma de estar segura, fazendo um esporte, me desconectar e me sentia bem. Né? A gente não tinha tanta opção de contato com pessoas. E aí eu fui entendendo a modalidade, conhecendo mais pessoas, querendo começar a fazer provas, e eu comecei a fazer provas, e aí comecei, né, E as provas que você fazia era de gravel ou ultradistância? Só fiz prova de gravel. Tá. Aliás, não, até hoje eu só fiz prova de gravel. Tá. Todas as provas Você foram... nunca fez uma prova de estrada ali? Nunca. Tá. Eu só fiz, hoje eu faço parte de um clube, que é o Fuga, e a gente tem, né, provas entre o clube. Isso eu já fiz, mas Esses assim, desafios, né? Legal. nada... Então, eu chego nesse lugar, me apaixono e, né, tenho entrada. Tinha poucas mulheres, hoje ainda tem, mas na época tinha muito menos. Então, comecei a organizar um coletivo com uma amiga na época, e a gente estimulava mais mulheres, e aí eu consegui, por causa disso, alguns patrocínios importantes. E foi uma paixão, assim, uma descoberta de fazer viagens, chegar em lugares com a minha própria perna, conhecer muitos lugares, ver o mapa de calor que a gente vai construindo, pedalando. Isso foi uma grande paixão, assim, para mim, uma descoberta. E hoje você não pensa em sair dessa modalidade, você continua focada no gravel e na ultradistância. Não hoje... é que nem o Joab que transita ali na estrada, vai fazer um letap, aproveita. Faço mountain bike também. Faz mountain bike? Faço. Ah, legal. Esse ano eu vou pro Brasil Ride, meu sonho. Ai, que legal. Quem sabe? Você já respondeu a minha pergunta lá do final. Tá bom. Do sonho. Vários, tem outros. Então tá bom. Eu tô há quase 2 anos aqui em São Paulo, mudar para São Paulo, e aí foi uma coisa que eu levei, né? Por que você mudou para São Paulo? Para trabalhar. Mudei para São Paulo trabalhar no escritório, eu trabalho, e é isso, assim, trabalho com mobilidade, trabalho com política pública, já fui de algumas equipes de plano de diretores, então assim, eu aplico muito, eu uno muito, a mobilidade é uma paixão que eu gosto de conectar. O esporte, para mim, é uma paixão da vida, assim, se você acha que você tem uma missão da vida, é conectar esses dois elos. Mas você sabe que eu acho isso muito importante, porque conversando com vocês dois, a minha história e a história de outras pessoas que eu já conversei sobre como começaram no ciclismo, muitas já começaram com a mobilidade. Eu comecei com a mobilidade como vocês. Muita gente começou. Então, é importante essa conexão, esse elo, né, da mobilidade com o esporte, porque, de fato, quando você gosta, uma coisa acaba levando a outra. Né? E outra coisa interessante que eu percebi na fala dela, ela falou assim, uma amiga minha ia, e no meu caso foi a mesma coisa. E na minha também. Então, tipo, sempre tem alguém tem inspirando alguém que te inspira. Dando aquele... eu achava uma coisa de... Hoje eu não acho, mas na época, quando
eu vi que tinha um amigo meu do trabalho que pedalava 30 quilômetros para ir trabalhar e 30 para voltar, eu achava uma loucura. Eu falava, mas como? Eu usava, na época, bike para ir na padaria, para ir jogar bola no bairro do lado. Era Então, tipo 5 minutos no máximo, né? só. E aí depois que eu falei, nossa, interessante. E eu acho que hoje a gente acaba fazendo o que alguém um dia fez pela gente, né? Inspirou a fazer alguma coisa com a bike. E hoje a gente tem tudo isso. E essas histórias sendo contadas vai inspirando outras pessoas a começar talvez para ir para trabalhar, outras para treinar, mas todo mundo entrando nesse mundo da bicicleta. Aí, Total. Né? Agora eu tenho uma pergunta sobre o Across Andes, tá? Que é uma prova de mais de 1.000 quilômetros, certo? Os dois fizeram, como vocês já falaram lá no começo, e cada um teve a sua experiência. Eu sei que a Helena, antes do Across Andes, teve uma lesão. Eu quero ver um pouquinho como foi esse seu processo e como foi essa lesão e como você chegou na prova. Mas eu fico pensando assim, falando por mim, que sou ciclista de estrada, numa prova que a gente faz de no máximo 160 quilômetros, em alguns momentos eu já penso em desistir. Eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso comigo? Esse sofrimento que não acaba. Eu fico imaginando uma prova de 1.000, ou de mais de 1.000, que, na verdade, você fica dias pedalando, né? Como vocês... Primeiro, quantas vezes passa na cabeça de vocês isso? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ou quero desistir? Ou se não passa, se é uma coisa que vocês já... Não, é isso e acabou. Né? Vocês já sabem que vão passar por isso. Quero ouvir um pouquinho, porque eu acho que muita gente pode se identificar, porque... Comigo, muita gente fala assim, mas você não sofre? Você não pensa? Eu falo, não, eu penso o tempo todo. A diferença é que eu já programo a minha cabeça para aquilo, então eu não deixo a mente me dominar. Mas, enfim, como que é para vocês, né? Conviver o tempo todo e lidar o tempo todo com a mente querendo parar a gente, querendo fazer a gente desistir. Helena, fala você. Primeiro da sua lesão, e aí você... Primeiro, vou falar da minha lesão, eu vou falar de uma história que eu nunca falei em público. Gosto dessas coisas assim, tipo, primeira mão. Nunca falei em público essa história. Tira um coelho da cartola. Mas acho que já tem tempo suficiente, acho que eu já posso falar. A minha lesão... tem uma parte da história que você não sabe, que pouquíssimas pessoas sabem. Um pouco antes de eu cair de bicicleta, eu estava trabalhando nesse escritório, um dos maiores escritórios do Brasil nessa área, e eu vim para isso, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar duro, então assim, eu me dedico em tudo, né, capricorniana, me dedico muito em tudo e gosto muito de boas entregas, dedico assim, né, como a gente vê o seu trabalho com alma e coração, e vamos fazer, vamos executar, a gente né, o Joab também, nós somos muito executores. Estava nesse escritório, estava fazendo um plano diretor de uma cidade aqui vizinha de São Paulo, e parou uma senhora do meu lado e perguntou para mim se eu tinha fé. Do nada. Isso já aconteceu algumas vezes. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu sou uma pessoa, eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa muito espirituosa e eu sou sensível a essas coisas. Eu falei, tenho religião, mas tenho fé. Ela falou, olha, você vai passar um momento muito difícil, mas você precisa ter fé que vai acontecer uma coisa muito boa, que vai mudar a sua vida. Eu fiquei assim, né? Eu falei, assim, tá bom. Agora continua o seu trabalho e lide com essa mensagem que ela já saiu. Soltou no ar. No ar. 1 ou 2 semanas depois, eu caio de bicicleta, treinando pro Bikeman. Tinha 2 meses pro Bikeman só, que era a minha prova-alvo do ano, 2 meses pro Bikeman e 3 meses pro Across Andes. Era mais... setembro e novembro. Não, então era 1 mês pro Bikeman, era 1 mês pro Bikeman e 2 meses, 2 meses pro Across Andes. E aí, eu caí de bicicleta, não levei a sério a queda, né, tirei foto e daqui a pouco, sorte que eu tinha, né, tenho ainda apoio da Cliff, imediatamente liguei pro meu médico, pro Vinel, falei, aí ele falou, você já vai pro hospital, já me orientou, já cheguei no hospital com tudo. No hospital, eu falei, doutor, né, 1 semaninha a gente resolve que eu tenho prova. Ele falou, 1 semaninha não.
Você vai ficar um mês com gesso, vai ter que fazer fisioterapia. E eu falei, Procura o Vinel falar isso, é porque É. o negócio foi sério. Foi sério, mas assim, aí ele me deu toda a orientação para tirar o gesso mais rápido, né? Começar a fisio todos os dias. Eu falei, Bikeman acabou. Ele falou, Helena, você tem que escolher, porque você pode ir pro Bikeman agravar essa lesão, ou você pode tentar melhorar e ir pro Acorazantes. Eu falei, tudo bem, vamos pro Acorazantes, porque não tinha condição ainda de recuperação para ir pro Bikeman. E nesse meio tempo, eu fiquei um mês sem pedalar, sem me locomover de bicicleta. Eu me locomovo também. E trabalhando muito no escritório, muito, em ritmo de escritório, advocatice, São Paulo, que é assim, pedrada, corporativo. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, muitas crises, e eu não aguentei. E eu me dirigi para minha chefe e falei, olha, eu não aguento mais, eu tô saindo sem plano B, não tinha plano B para ficar em São Paulo, mas tinha um contrato de aluguel em Pinheiros para pagar. As então, contas assim, não querem saber se a gente tem plano sem B, plano A. B, a pessoa pede demissão e fala, se precisar vou para Vitória, pago multa, dou um jeito, né, para casa dos meus pais, não sei o que eu vou fazer, mas não tenho filho, não tenho marido, posso me dar esse direito. Tudo bem. Aí, nesse meio tempo, passou um pouquinho, uma semana depois, eu conheci meu atual chefe, me contratou e tudo bem. E aí já tinha uma perspectiva de emprego, porque isso é São Paulo. Mas demorou um tempo para sair a minha contratação, mais ou menos o tempo de eu ir para a Acorazantes. E eu agarrei o Acorazantes, essa oportunidade de prova, para colocar minha cabeça no lugar. Então, eu falei, eu tenho essa prova, eu vou focar. Tinha todo o acompanhamento de médica, de fisioterapia, meu treinador que é esse treinador hoje ainda, que é o Igor, estava junto comigo. Ele falou, Helena, vai dar, porque você tinha carga antes, você ficou pouco tempo parado, você vai recuperar essa carga. E é muito lindo ver como que a escadinha no Strava foi subiu ao ponto que estava antes da queda, e eu fui para a prova. Então, eu recuperei fisicamente ali. Eu recuperei o fitness para a prova. E eu contei essa história um pouco, né, do 0 ao 1000. Não foi 1000, porque reduziram um pouco da prova, mas assim, como que eu consegui agarrar isso para fazer essa prova? E foi muito... Todo esse processo, de fato, acho que aconteceram coisas muito boas. Então, hoje. No seu caso, Helena, você não pensou em desistir nenhuma vez quando você estava lá no sofrimento ali? Pensei. Pensou? Pensei. No Acorazantes, assim, foi uma realização de um sonho. É uma prova linda, linda. A Patagônia Nossa, mas deve verde. ser um frio. A gente pegou frio, mas não era para estar frio. Que época do ano foi? Foi em novembro. Era primavera. É de gelo, né? Era primavera. Era pra estar entre 12 e 13, 14, a gente pegou entre 0 e 4. Pegou Sim, neve, sim. as pessoas tiveram hipotermia, Sim. né? Muitos, os chilenos estavam desistindo. Imagina os brasileiros, Nossa. né? Mas assim, eu não tenho questão com frio, eu não tenho questão com chuva, eu não tenho questão com dor. Qual era a questão? Uma coisa que eu tenho que olhar muito para isso, sempre, é o meu estômago. E é um ponto muito importante para quem faz ultradistância. A gente treina tudo e não treina o estômago. Você diz no sentido de Comer colocar carboidrato para dentro. o tempo inteiro. Sim. Porque a gente não tá falando de Importantíssimo. 5 horas. A gente tá falando de 20, 30, 100 horas. Não, o dia O tempo inteiro. inteiro. Você tem que comer o tempo inteiro. Se você não comer o tempo inteiro, você não repõe. Você não pode se dar o luxo de pular uma refeição. Você tem que estar muito treinado. E se você erra, o custo disso é muito caro. Alto. Muito caro. Então, E você tem que saber o que você pode comer ou não pode comer. O que te enjoa e não te enjoa. Eu enjoo com grande facilidade. E Agora, como vocês fazem para comer? Vocês têm que levar toda a alimentação de vocês? a gente compra. Tá. A Quer gente falar, leva mais são um suplemento, o quê? 5 né? quantos que é dias? 5 dias? 5 dias Ele por faz, semana. ele faz mais rápido. Não, mas 5 assim, dias, coisas que a gente não vai achar lá. Eu procuro levar os meus os remédios. Remédios. Que remédios? Remédio para dor? Tudo. Remédio para dor. Eu levo para dor, eu levo cápsula para sono e algum suplemento que eu não vou encontrar fácil, assim. Aí eu já levo comigo.
Agora, alimento não dá para levar tudo, até porque vai Sim. estragar, né? Mas a gente leva, por exemplo, eu gosto muito de amendoim, então, tipo, eu já levo um monte de amendoim, porque é calórico pra caramba, e aí eu já deixo ali umas reservas, mas a gente vai parando para comer lanche, para comer um salgado, ou até mesmo para fazer uma refeição principal, um almoço, uma janta. E nesse tempo aí de 5 dias, vocês dormem quanto? Depende da estratégia. Cada um tem uma estratégia. Eu sempre durmo bem, assim. Vocês dormem o quê? 4 horas? No Acrosantes eu dormi. Seguidas? Eu cheguei a dormir acho que umas 6 horas. Eu dormi bastante no dormiu Acrosantes. bem. Eu dormi bem, porque no Acrosantes a gente teve. Como os ventos estavam muito fortes e era impossível fazer um trecho, De ventos chuva, né? mais de 60 km por hora, eles cancelaram 150 km da prova porque não tinha como pegar as balsas que a gente tinha que pegar. Então ficou, entre aspas, tranquilo a prova de 1.000. 850. É só 850. Tranquilo. 800 e isso, 860. 140 foi cortado. Tá. Mas assim, uma prova duríssima, com muito frio, que a gente tem que planejar muito se você vai subir ou não vai subir determinada montanha que pode estar nevando. Várias pessoas que entraram à noite pegaram hipotermia e desistiram. Pessoas vocês da dormem onde? ponta. Tem lugares para Eu dormir? durmo em pousada. As estratégias aqui são bem diferentes. Tá, mas dormiu. Não, mas Vou perguntar pro ó, Joab, né? não, mas na Acrosantes eu fui diferente. Eu já dormi em chão de bar também, não foi no Sim. Acrosantes, mas eu já dormi no chão do primeiro. Dá um cantinho aqui, moço, deixa eu Não tinha ninguém, tava vazio. Tava fechado o bar. Tava Na fechado madruga, o bar e não tinha o que fazer, assim, tava com sono. Mas tava... no Acrosantes tem a possibilidade de você ir numa pousada, por exemplo? Pode. Ah, Você escolhe, tá é bom. autossuficiente. Tá. Assim, O interessante dessas provas de ultradistâncias que elas são várias provas dentro de uma prova só. Assim como a gente faz lá o Letap, eu e você nós vamos para arrebento. Mas tem uma galera que vai Tem para outra participar, estratégia. né? Eu fui para lá através da Shimano e eu tava conversando com o organizador do Letap. E eu fui para lá para fazer alguns vídeos, porque eles falaram, 5% do nosso público é o público que vai para performance, para Sim. pódio, o restante Grande ele maioria. quer estar lá no Sim. evento. Assim como nas provas de ultradistância. Tem gente que programa, cara, eu vou rodar 200 km todo dia, vou dormir 8 horas, já fecha a pousada e vai. uhum. Perfeito. E tem umas pessoas mais doidas Tipo o Joab. que não dormem. No Acrosantes, respondendo a questão, foi a primeira prova que eu pensei em desistir. Eu nunca encarei um frio daquele na minha vida. E... Não levou. Ela deu várias dicas pra mim. Quando Não ele se preparou chegou. Não, pro quando ele frio. chegou, eu falei. Você vai com essa roupa? Você vai assim, né? Já tá aquela medida assim, né? De baixo pra cima. Porque lá tem que ter a roupa certa. O que eu fiz? Eu falei, vou levar um monte de roupa. Deu frio. Aí ela mesma falou, não, mano, você precisa dessa meia, você precisa dessa roupa. Aí eu falei, não, mano, mas não vai dar. Vou desse jeito. E então eu sofri demais com frio. Cara, no primeiro dia eu chorei de frio. Acredito. Minha mão travava Exato. assim, que eu não conseguia frear a bike, assim. E aí foi Desesperador. total. Foi o primeiro dia, na chuva, no meio do nada. Eu tava no grupo dos líderes. Então, o que aconteceu? A gente passou primeiro pelos lugares lá no Chile, como onde a gente estava, começa a escurecer 9h30 da noite, as coisas não abrem de manhã, assim, começa a abrir lá por volta das 10 horas. E o primeiro trecho da prova, tinha poucos lugares para você comprar. A gente passou, tava tudo fechado. Aí eu rodei os 220 quilômetros sem comprar nada. Quase tudo terra. Tudo terra. E, não tem uma árvore, não tem um Deserto. ponto de ônibus sem estar embaixo. E tomando chuva pra caramba depois das 2 da tarde. E aí eu pensei em desistir por causa do frio. Aí eu consegui chegar no PC, aí eu me aqueci na lareira, aí encontrei o Vini, encontrei uma parte de gente, e a gente foi junto a prova inteira. Então a minha estratégia lá mudou. Eu queria passar a noite pedalando. Eu falei, eu já tô morrendo de dia, imagina de noite. Vou dormir. Aí eu dormi todas as noites lá é cabana, né, que a gente fala, não é pousada. Já no Bike Man eu fiz diferente. A primeira noite eu só dormi 30 minutos e a segunda noite 40 minutos. Eu terminei a prova em 62 horas, 2 dias e meio, e dormi 1h10. E dormi em qualquer lugar, assim, eu encosto e durmo, quando tá cansado, que ela falou, é um chão de um A gente bar, vai em é qualquer um lugar. ponto de ônibus, e isso é normal entre os ultraciclistas, o randoneiro, todo mundo sabe, a gente dorme em qualquer canto, porque você tá 22 horas pedalando, quando bate o sono e o cansaço, Você tem que cara, deitar.
A gente preza pela segurança também, né? Dependendo de onde você tá, ver se tá perigoso, se não tá. Às vezes você tá com mais atletas junto com você dorme ali. Já aconteceu de eu estar no lugar e a gente revezar, dorme 20 minutos, fica acordado, e aí o outro acorda, dorme 20 minutos e vai embora. Que legal. É doideira. Quer dizer, que legal, assim, né? Pra quem gosta, é legal. Mas a gente sempre fala, a experiência do ultraciclismo, dessas provas que a gente faz, ela é uma experiência muito além do ciclismo, é uma experiência de vida, que você se supera totalmente. Eu ia até perguntar isso. 2 perguntas para vocês. Quanto vocês atribuem esse tipo de prova, de desafio, ao mental? E quanto vocês atribuem ao físico? Então, por exemplo, essa prova é 90-10, é 80-20, mental e físico. E se vocês acham que a pessoa já tem que nascer com uma predisposição para endurance, tipo, ou isso é uma coisa que você desenvolve. Você pode desenvolver, ou assim, não. O cara já nasceu, a mulher já nasceu com essa predisposição para ultradistância. Porque realmente é uma coisa, na minha opinião, muito mental. É uma coisa muito assim, de realmente a mente superar o físico, né? E você já tem que estar com uma mente já meio que formada para isso. Sim. Ou você vai desenvolver essa mentalidade com o tempo? O que vocês acham? Eu acho que desenvolve a questão mental. Eu sempre falo, eu te conheço já há muito tempo. Eu sei que você tem capacidade física para fazer uma prova de 1.000 quilômetros. Você tem, se você quiser. O que vai te impactar... É se eu quero. É se você quer e a sua cabeça depois de 6, 8, 10 horas pedalando. A questão mental, ela também se desenvolve durante um tempo. Eu sempre costumo falar que eu fui desenvolvendo isso. Eu costumo, antes das provas, quando eu estou treinando, treinar nas situações mais adversas possíveis, né? Na minha família tem hora que acha que eu sou louco, porque eu já treinei o dia inteiro, tô lá em casa, 10 horas da noite, começa a chover. Aí eu começo a me arrumar. Quando você vai? Você já treinou? Eu falei, não, eu vou treinar agora porque tá chovendo. Mas são 10 horas da noite, tá chovendo. Eu falei, não, mas é isso. Se eu tiver na prova às 10 horas da noite e estiver chovendo, eu tenho que saber como é que eu vou sentir. Aí eu saio para treinar até 2 da manhã. É isso, você vai treinar a cabeça. Exatamente. O meu corpo eu já treinei de manhã, já treinei à tarde. Então, o que eu vou treinar? Eu vou estar ali naquela situação de vento, de frio, de noite, para ver como é que eu vou suportar aquilo. Na minha concepção, é 90% cabeça, mente e 10% físico. O físico, qualquer ciclista que treina aí seus 200 km, 300 na semana, ele vai conseguir. Agora, a questão é se a cabeça dele, na hora que ele estiver ali pedalando, começar a chover, começar num barro, quebrar a bicicleta e ele ter paciência para arrumar, consertar um pneu de tubeless no meio de uma chuva, no meio de um lugar que você não está com cobertura. Perfeito. E passar frio, ter privação de sono, porque às vezes tem também. Privação de sono, começar a ver coisas, porque quando a gente está porque imagina, você deve ter um tipo de alucinação, né? Tem muita. Você vê... Eu já vi cavalo correndo atrás de mim, não tinha nada. O arbusto de árvore se transforma numa pessoa. Caramba. Porque são artifícios da sua cabeça para falar, mano, chega, velho. Já deu. Dá uma parada. E aí você começa a ver, escutar. E você faz o quê? Você ignora e continua. Eu tento ignorar, eu meto uma cápsula de cafeína para acordar e vou. Ou se tiver muito, muito crítico, dorme 15 minutos, meia hora. Que é o power nap que a gente fala, né? Porque quando você dorme 15 a 20 minutos, meia hora, você não entra em estado de descanso total, né? Que quando a gente dorme mesmo, o batimento cai pra caramba, que você entra em estado de descanso mesmo. O que a gente faz? A gente dorme ali 15 minutos, meia hora. Só pra dar aquela recuperadinha. Só pra dar uma enganada. Você engana a sua mente, acha que dormiu 6 horas e vai embora. Aí você consegue, às vezes, mais 3, 4, 5 horas, depende de como você tá. Que legal. E você, Helena? Não atribuo só 10%, tá? Porque o job é muito forte. E nem acho que é exatamente assim. Tem que treinar duro, mas de fato, treinar duro a cabeça. Eu faço yoga tem muitos anos já. Acho que tem 6, 7 anos. E isso foi fundamental, porque você precisa ter uma cabeça tranquila para resolver. Porque todo tipo de situação vai acontecer. No Croissants eu falei que dormi em hotel, é mentira, não é bem assim. Dormi também, mas um dia estava chovendo muito, 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 muito. Segundo dia,
eu tava com um amigo, um brasileiro, seguiu comigo, e aí a gente viu um camping, eu falei com ele, vamos parar nesse camping? Ele falou, tudo bem, mas o camping não tem estrutura, a gente não tá no Brasil. Eu falei, não, mas vamos tentar. Ele tinha tudo, não tinha nada, e a gente ficou, não tinha estrutura. Aí eu cheguei pra senhora e falei, olha, eu vou falar pra ela, vou pedir pra ela alugar um quarto pra gente. Então, assim, no Chile, Dona Carmen alugou um quarto pra gente, fez comida pra gente, então a gente ficou na casa dela. Foi na noite aquela foto histórica sua que tá tudo coberto de neve no dia Não, seguinte? isso também. Da noite do primeiro dia, foi num ponto de apoio que estava servindo café para todo mundo, quilômetro 210, que não podia dormir lá. E aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, tá todo mundo tendo hipotermia, libera para todo mundo dormir aqui. Eu falei, olha, eu sou a única mulher, eu tô sozinha, eu pago o que a senhora, né, cobrar, e eu queria ficar no quarto sozinha, porque vai ficar muito de homem, eu vou ficar desconfortável. E aí ela liberou também, ela alugou a cama dela, o quarto dela, para mim. E no outro dia foi com a Dona Carmen. Sim. E no outro dia, depois também tem Deu outra... seus pulos, né? Isso aí. A gente precisa... Vai dando seus pulos. Precisa muito isso ensina muito, porque o esporte, no geral, é sobre resiliência e a adaptação da vida. A gente passa por essas situações e a gente vê que a gente consegue se adaptar, a gente não precisa se submeter a situações. Você não leva só para o esporte, né? Não, É a gente vida. não precisa se submeter a determinadas situações, porque a vida é muito flexível e a gente vai enfrentar, sabe? Então, acho que tem um processo de hiperconcentração de que a gente, né, e eu falo pelo Joab também, com certeza que a gente sabe que vai dar certo. Assim. Então, a frase do Clube da Esquina, que eu gosto muito, de uma música que é assim, fé cega, faca amolada. A fé tem que ser cega, assim, a gente tem que acreditar sem nada na frente. Mas trabalho é duro, a faca tem que estar amolada para trabalhar ali, para você alcançar seu objetivo, né? E acho que uma coisa que vocês estão falando que eu acho que faz muito sentido e é muito legal é vocês aprenderem na prática que no final das contas vocês não têm controle de nada. Nada. A gente isso é libertador, porque você não tem o controle, porque às vezes a gente, eu vou programar, vai ser assim, 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 e a hora que você chega lá, tem muitas variáveis que você não controla, e tudo pode acontecer, e vocês saberem lidar com essas situações, né, de, tá bom, isso aqui não deu certo, esse planejamento, porque, querendo ou não, a gente tem que fazer um mínimo de planejamento, né, Sim. mas dentro desse planejamento tem que ter o quê? A nossa capacidade de mudar o planejamento. De se adaptar. De se adaptar. E esse tipo de desafio exercita muito, né, em vocês. Muito. Vocês têm que praticar muito, porque é o tempo todo. Claro que numa prova como as que eu faço, também não tem controle, né? Porque pode cair, pode furar, pode acontecer um monte de coisa. Mas é num espaço mais reduzido, a margem é menor, né? Um lugar mais controlado. Um lugar mais controlado. Sim. Agora ali vocês estão, né, por vocês. E em diversas condições de tempo, temperatura, e isso muda e varia, e uma hora tá assim, outra hora tá assado. Então é realmente um aprendizado, né, para a vida. E um crescimento assim absurdo, eu acredito. Demais. Eu tenho outro exemplo do Acrosantes, eu estava falando da situação, né, do enjoo antes. E eu quase desisti por causa de enjoo. Eu acordei muito, muito enjoada no penúltimo dia. Faltava só 280 quilos, só 250. Em outro país, né? Comidas diferentes também, né? Você não acha que você... Não, mas... você tá acostumado. Eu mesmo, aquele negócio do abacate lá, eu fiquei com aquilo ali. Não, eu amo, mas foi assim, eu tenho enjoo de comer pão de forma e enchi a cara de pão de forma porque era o que tinha, mas pão de forma me enjoou. Pão de forma. Então, assim, tem que tomar... Não pode, tem que tomar cuidado com essas coisas. E eu quis desistir, eu acordei enjoada e eu tava com um amigo nesse dia também. E aí ele falou, Helena, vamos. E assim, eu sou muito obediente também. Sou teimosa, sou obediente. Se algum amigo fala, vamos, a gente vai. Falei, cara, aí eu tentei vomitar pra ver se melhorava. Tomei remédio, eu ando, diferente do Job, eu ando com remédio de tudo. E valido com o médico. Enjoo, diarreia, alergia.
Eu ando, pode passar, tenho lista de remédio. Não, assim, mas eu tenho lista de... Eu não tenho problema com esse negócio. Só que quando vier, você não vai ter remédio. Então, assim, andem com remédio de tudo, porque não tem, é ali. E se você não precisar, alguém pode precisar, você pode ajudar. Eu já socorri amigos também. Esse dia eu tomei remédio, eu saí com esse amigo, porque ele é muito mais rápido, ele me largou, assim. A gente só saiu junto, daqui a pouco eu tava sozinho na estrada. Pra eu chegar, Chile é muito deserto. Pra eu chegar na próxima cidade, eu tinha que pedalar 50 quilômetros. Eu já tava assim chorando, lembrando de música que meu pai cantava pra mim quando eu era pequena. Não tinha sinal pra ligar pras pessoas. Eu tava assim, o que eu tô fazendo? Eu quero desistir. Eu quero que apareça alguém da organização pra mim. Nessa hora não apareceu ninguém pra me levar embora. E esse dia abriu o sol. A gente pegou chuva. Quem chegou rápido demais, sabe? Não viu o sol. Não viu o sol. Eu vi o sol da Patagônia Verde. Abriu o sol. E eu tava assim, tava martelando a minha cabeça, porque a gente subiu o Keulate pelo asfalto, e desceu pela terra. A gente ia voltar subindo pela terra. Então, a subida era pior, que era pelo lado de terra. E eu tava assim, gente, eu não quero. Daqui a pouco... Eu fui melhorando, eu consegui comer e fui melhorando. E aquele dia. Aí você viu o sol. E tava o sol. Aí você agradeceu, falou, meu Deus, obrigada. Não tava só o sol. Era o sol, aquelas montanhas de neve. Que só você viu. Era o sol o Joab não viu. Não, você viu. Sol a 8, 9 graus. Tava quentinho, tava aquelas montanhas de neve, aqueles lagos azuis. Daqui a pouco, esse meu amigo que eu tava puta com ele, tava me esperando lá em cima. Eu falei assim, ufa, no final esse dia foram 180 quilômetros. Do dia que eu pensei em desistir, a chave virou, o sol virou. 180 quilômetros. E tudo mudou, assim. Foi como se eu não tivesse acordado assim. Então, olha que aprendizado. Sim. Né? Não quer dizer, e assim, né, tem que tomar muito cuidado, não quer dizer, faça as coisas passando mal, não sei o quê. Não. Acho que é entender quanto que a gente também controla nossa cabeça, nosso corpo, respeitando e aprendendo com os nossos limites. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Joab e depois uma para a Helena. Você tem algum ritual, Joab? Alguma coisa assim que você fala, tenho que fazer toda vez? Sei lá, uma peça de roupa, um cap, um amuleto, qualquer coisa, sei lá, o sinal da cruz. Tem gente que faz uma oração, qualquer coisa, algum ritual ou pré-pedal, treino, ou prova, ou desafio que você não abre mão? Sim, eu venho de família evangélica, né? Meu nome acaba me entregando, é blíbico. E uma coisa que eu aprendi e faço todo dia é sempre agradecer. Então eu sou muito espiritual, muito de orar. E eu sempre falo, hoje a bike é o meu templo, é onde eu me conecto com Deus. Então, o que eu sempre faço, às vezes eu acordo e esqueço de orar, mas quando eu sento na bicicleta e saio na rua, a primeira coisa que eu faço é orar. A primeira coisa é agradecer por estar vivo e fazendo o que eu gosto, e depois pedir proteção para o dia inteiro. Então, isso é sempre. E tem uma outra coisa que eu sempre faço, que a galera sabe, é carregar a foto da minha mãe no meu peito. É uma coisa que eu sempre tô assim, guardadinha aqui. Ai, legal. São 2 rituais. Helena, agora para você. Quero perguntar um pouco sobre os maiores desafios, na sua opinião, que as mulheres enfrentam e que fazem com que elas evitem esse tipo de desafio, né? Porque você falou que você anda sozinha, que são 5 dias, você tem que ser independente o suficiente, que pode sim ter algum episódio de violência contra a mulher que está ali. Então, o que você... quero que você fale um pouco desses desafios e o que você acha que precisa acontecer aqui no Brasil ou em provas lá fora, que você já tem experiência, para que as mulheres se sintam mais seguras, bem-vindas nessa modalidade. Essa é uma resposta complexa. Bastante complexa. Lógico que não dá para esquecer que envolve uma estrutura, uma sociedade que não é fácil para as mulheres, uma sociedade que é violenta com as mulheres, a gente tem essa conjuntura, a mulher tem que se proteger mais, a mulher tem que ficar mais atenta, a mulher às vezes tem que esconder o cabelo, a mulher às vezes tem que usar um bretelle mais longo, porque já aconteceu situação comigo que eu estava com amigos, não estava sozinha, estava imunda,
num bar, precisei carregar meu celular num bar e o cara olhou pra minha perna. Eu não tava sozinha, eu tava com alguns homens que chegaram junto comigo. E eu tava nojenta de terra e o cara olhou pra minha perna. Eu falei, gente, é inacreditável passar por essa situação. É muito difícil. É muito difícil ter que escolher onde eu vou parar de noite, porque eu não posso me expor. Eu não posso ir, fazer xixi em qualquer lugar. Eu tenho que escolher. É completamente diferente. As provas precisam olhar para esse lugar, precisa ter, acho que precisa ter uma organização. Eu sinto muita falta de uma organização feminina desse tipo de prova, sabe? Um olhar da mulher, que é um olhar do cuidado, um olhar que tem um horizonte maior. Eu sinto falta desses olhares, a gente nunca teve, assim, prova de ultra. A gente já teve uma organizadora que foi a Ana Lídia, que fez o Red Bull Gravel Cross, Sim. E a gente viu a diferença do padrão de organização e desse cuidado. Então, a gente não vai acabar com a violência da sociedade, mas se a gente quer incluir mais mulheres, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa, não tem jeito, a gente precisa comunicar com as polícias, ainda que não envolva, né, ter que pagar todas as polícias de todos os lugares, mas precisa comunicar, precisa ter protocolos de segurança mais claros para as mulheres, precisa ter protocolos de resgate mais claros, precisa ter, né, rondas em determinados momentos. Se tem poucas mulheres realizando, tem sim que ter um atendimento diferenciado para as mulheres, um cuidado mais próximo, porque sim, é um corpo mais frágil que chama mais atenção, que tem várias pessoas olhando e que podem seguir. Você é um pontinho que está divertindo um monte de gente, mas você é um pontinho que pode ser seguido. Uhum. Você pode ser seguido. Qualquer pessoa tem acesso a você, sabe, seu nome. Duas pessoas pedalaram comigo, que eu não conhecia. Uma falou, eu vou te acompanhar esse trecho que é perigoso, e era mesmo. Foi o Batuba Paraty, foi o Magnus, os ciclonheiros. Ele pedalou nesse trecho comigo, e a Thaís também estava. Ele falou, vi vocês, estou acompanhando, vou pedalar para vocês não irem sozinhas, mas eu não conhecia ele. E o Paulo, amigo dele, pedalou um outro trecho comigo também, que ele falou, um outro trecho de cruzeiro, que ele falou que também era ruim. Mas, assim, eu não conhecia eles, e eles já estavam ali me esperando. Mas podiam ser pessoas com má intenção. Então, a gente precisa, assim, reforçar, estudar esses cuidados, ouvir pessoas que são especialistas em segurança, para como que a gente pode, de uma forma segura, incluir mais mulheres. E os organizadores precisam estar preocupados com isso também, né? E atentos a isso. O que ela falou, precisa ter uma visão feminina, né? Porque eu tenho várias amigas que pedalam e elas sempre falam, nossa, eu queria fazer o que você faz, mas não dá. Eu falo, cara, eu não sei nem como te ajudar, porque eu não sei. Você não vive isso. Eu não vivo, eu não sei quais são os cuidados que você tem que ter, quais são as preocupações que você tem, que eu não tenho. Enquanto você tem 10 preocupações, eu tenho 2. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. A gente fez prova lá fora que a comunidade entra muito no apoio, a polícia muito no apoio. Os carros das provas, eu via todo dia carro da prova de 1 a 2 horas passando, o que me dava segurança, que eu falei, eu tô num país diferente. E não deixa de ser autossuficiente por causa disso. Esse é o ponto. Vocês acham que falta isso aqui no Brasil? Em provas aqui no Brasil? Sim, na minha opinião, falta. E vocês têm ideia do percentual entre homens e mulheres que fazem esse tipo de prova de ultradistância? São 90, pouquíssimas mulheres? 90% homem, 90%. No máximo 10%. Quantos mulheres. Inscritos, mais ou menos, numa prova como Bikeman? Aqui no Brasil, bateu 100, 115 agora. As primeiras edições estavam na casa dos 70, 60... Mas bem diferente do Acrosantes, que largou 200 e poucas pessoas, gente do mundo inteiro. Lá então a gente está falando, se for 150, a gente está falando de 15 mulheres. Exato. Não chega, acho que nunca passou de 10 inscritas, eu acho. Realmente...
E assim, Dá aí pra ver que termina, sei lá, A questão 3. de segurança é bem importante também para É bem, é de linha de largada, né, Gi? Acho que a gente fala muito da linha de chegada, mas a linha de largada é muito importante. A coragem da linha de largada é muito importante. E é um grande mérito estar ali, se sentir segura, se sentir bem, fazer em dupla, escutar, aprender. E às vezes ela não termina porque uma estratégia X não sentiu segurança em passar um lugar ali. ponto. Aí ela tem que talvez parar a estratégia, o planejamento dela antes, porque não se sentiu segura para passar aquele trecho. Aí daqui a pouco isso atrapalha toda uma prova, que você tem ali numa média de fazer 200 e poucos quilômetros por dia, ela acaba fazendo 150 e acaba desistindo. Não, e Não o que a gente faltou- falou do mental também, porque isso, de certa forma, essa insegurança abala Sim. o mental. Demais. E aí você acaba não se concentrando tanto na sua prova e se preocupando muito com coisas externas que você nem deveria se preocupar, né? Que quem deve se preocupar, na verdade, é a organização de dar essa segurança para as mulheres, principalmente, né? E eu não vejo que é algo, nossa, tão difícil, Tão difícil. de fazer, né? Você tem, como a gente falou, normalmente essas provas tem, sei lá, 4 carros de apoio, tem carro de fotógrafo, você pode disponibilizar ali uns 2 motoqueiros ali para falar, olha, existe algumas competidoras mulheres que estão num trecho X ali de noite, vamos fazer um acompanhamento. Total. Passa por elas para dar uma segurança, ó, a gente é autossuficiente, não vamos te dar apoio, mas vamos te dar segurança. Aham. A gente não vai te dar água nem comida, É, mas a Perfeito. gente está aqui para Sim. te dar segurança para você varar, porque eu conheço várias amigas que falam, eu queria muito varar à noite pedalando, nossa, queria ter essa experiência. Mas tenho medo. Mas tenho medo. Sim. E é legítimo esse medo, né? E não falta perna, né? Não, falta exato, perna. não falta perna. Cara, a gente pode falar de perna de mulher, que a Vicky, que fez 3º geral. No ano que eu fui a primeira vez, ela fez 7º geral. Tipo, ela ganhou o primeiro ano, 2021, fazendo o 7º geral entre os homens. Entre os homens. E 2023 ou 22, eu não lembro, que ela fez 3º geral também. 23, eu acho. Então, tipo assim, você tem mulheres com Sim. capacidades Não, mas é muito absurdas. importante vocês falarem sobre isso, porque só falando, porque são coisas que, por exemplo, a gente aqui que não vive a questão da outra distância, essa modalidade, esse tipo de prova, a gente nem faz ideia. Eu acabei de perguntar para Helena aqui nos bastidores, porque realmente foi uma coisa que eu pensei, porque eu sou mulher. Se eu quisesse fazer uma prova dessa, como que seria, né? Questão de ficar à noite sozinha, eu teria medo, com certeza. Então, realmente é muito importante falar sobre isso. Bom, vamos entrar no nosso quadro, Na Roda ou Sobrado. Opa, O que bora. quer dizer isso? Eu vou falar um tema aqui e vocês vão falar na roda ou sobrado. Quer dizer assim, na roda, tô dentro, gosto, sobrado, tô fora, não gosto, não faço. Tá bom? Você começa a responder. A Helena começa a responder. Eu vou na sua roda. Pedalar com fone de ouvido. Sobrado. Na roda, se você tiver com Chox Open Run, Alci. que é o condução óssea, né? Ah, sei. Mas se for fone que tapa totalmente sua capacidade de ouvir, aí, sobrado. Tá bom. Vou só colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Em relação à concentração, você acha que atrapalha? A mim, não. Tá. Porque você já usou condução óssea? Não, nunca usei. Então, Eu nunca usei fone para pedalar. eu nenhum. não usava. Aí a Chox me enviou o Open Run 2. E... Já fazendo jabá. tem que falar. E aí eu comecei a usar. O que acontece? Ele tem um limite de volume, você não consegue aumentar ele. Se eu tiver aqui dentro, beleza, eu escuto perfeitamente. Mas na rua é diferente, você escuta tudo. Tá. Você escuta carro, você escuta moto, ambulância, a pessoa falando um pouco mais alto. Então você consegue estar concentrado no seu pedal. Sem atrapalhar. A música fica lá muito baixinho e tem hora que eu nem escuto a música. Porque você está prestando atenção no que está acontecendo. E o som externo dos carros são mais altos. Uhum. Então, o fone de condução óssea, ele é diferente do fone Convencional. convencional que tapa tudo fora. Tá. Tá bom, Mas é passou. de cada um. Pedalar no rolo. Sobrado. Sobrado. Imaginei, ela não imagina.
Eu sou sobrada também. Já fui na roda, mas hoje não aguento Deus mais. me livre. Pneu tubeless. Na roda? Muito. Total na roda. Você é louco. Ficar sem banho durante essas ultradistâncias. Sobrado. Na roda. Já fiquei uns Como 4 que é, dias Jaime? já. 4 dias? Já. Sem tomar banho. O Bike Man, eu já cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho. E uma outra situação que eu tava viajando, também eu fiquei uns 4 dias, que tava querendo bater Você uma só meta. trocava de roupa? Ou nem Então, trocava de nem roupa? troco de roupa. A cara da Helena. Não, pelo amor de Deus. O Bike Man eu só levo um Mas onde bretelle. vocês tomam banho? Cara, Se for eu tomar? no- No hotel, você vai ficar, vai eu na dormir. estrada, quando eu tô viajando, eu faço muita cicloviagem, eu tomo naqueles lugares que você paga tipo 5, 7, Ah, 8 reais, sei. que é um banheiro. Tem um chuveirinho lá. Tem um chuveirinho com time lá de 5 minutos, 7 minutos. Aí às vezes eu só tomo banho ali e vou embora. Ou às vezes não tomo, depende. Depende do do dia. humor. Depende Mas do, eu da sou vontade. limpinho, tá, galera? Essas aí Gente, são aqui- situações Aqui no estúdio específicas. tá tudo bem. Tá tudo bem. É, A gente não tá sentindo nada, eu tá tomei tudo banho certo. antes de vir pra cá, apesar de vir pedalando. Pedalar sem subir pro Strava. Sobrado. Sobrado. Não tem como, né? Não, esquece. Tá Não no subiu, não Strava, pedalou. Não. Ixi, eu choro quando dá errado. Muito bom. Então a gente já falou do gravel e ultra aqui no Brasil. Vocês acham que a gente falou da representatividade feminina? Acabamos de falar disso. Como a gente inspira mais mulheres, acabamos de falar disso também. Agora, qual dica de ouro vocês dariam para quem quer começar? Independente se é homem ou mulher, quero começar, fazer outra distância. Por que eu falei outra maratona? Outra distância. Uhum. Por onde eu começo? Já me inscrevo que nem, tipo, vou fazer triatlo, vou fazer ciclismo. Vai pro Letap, vai pro Giro, né. Quero fazer outra distância. Por onde eu começo? Ou quero fazer gravel, né? Porque as duas coisas se conversam, mas não são a mesma coisa. Além de treinar, da bicicleta, Sim. nananana, né? Acho que Treina calor do Five. viajar, fazer, Lulu, desculpa. começar com pequenas viagens é o mais interessante. Tipo assim, cicloturismo. Tá. Acho que começar pelo cicloturismo é bastante interessante, porque você começa a entender equipamento, suas dores, o que você leva, distância, e por aí vai. Acho que hoje no Brasil, essa é minha opinião, e aí o Joab também pode complementar. A gente não tem provas 200 quilômetros mais para gravel que dê para começar, começa por essa daqui de 200 quilômetros. Acho que não são provas de iniciantes, sabe? Mesmo Audax, que é na... O Audax é no asfalto, sim. é bem plano, porque assim, Audax, a gente tá falando de Audax São Paulo, é um clube daqui de São Paulo, né, que tem 200, 300, 400, 600 quilômetros, que é um clube que, sim, é um clube só de asfalto, e aí tem pontos de apoio determinados que tem absolutamente tudo, mas isso não tem nada a ver com o que a gente faz de autossuficiência, porque é um ambiente todo controlado. Sim. Você pode testar, mas eu acho que um bikepacking te ensina muito mais do que uma Audax Entendi. com todos esses pontos de controle, apesar de, né, se a gente está falando de segurança, também é uma prova que vai ter toda a segurança para uma mulher. E a partir de fazer. quantos quilômetros vocês entendem como outra distância? A partir de 200? Tem Existe discussões uma- sobre tem- isso, né? Tipo, tem provas, a galera costuma falar acima de 300 quilômetros seriam ultra distância. E aí o céu é o limite. Aí você tem, sei lá, um Arran, que é um sonho de ir, que é de 5.000. Você tem uma transcontinental de 4.500. Você tem uma... Como é que é o nome daquela? Transibéria, que é de 10.000. Aí, Uau! O céu é o limite. sim. Tá, então cicloviagem, você acha que é o mais indicado para quem está começando para sentir essa questão da independência, autossuficiente, vou dormir num lugar X, mas carrega tudo na bike, Sim. né?
Tem uma prova que eu gosto muito, e foi uma prova que eu fui embaixadora, mas assim, eu já tentei emplacar várias vezes percursos maiores e nunca consegui, que é a Rock Mountain Games, que são percursos curtinhos, são percursos desafiadores, sim, mas você pode ficar 5, 6 horas naquele percurso e que vai ter um apoio, uma estrutura para você entrar numa vibe de prova, mas não é uma prova de longa distância, né, 200, 300, acho que falta esse olhar, acho que faltam eventos voltados para mulheres. Para isso, assim, eu já organizei uma vez um training camp no passado que foi acho que foi 130 quilômetros, passando por trechos do Caminho de Rosa. A gente fez só com mulheres, tinha bastante terra, foi bem desafiador, mas acho que falta ter essa estrutura, né, de longa distância, pensando... a gente tem umas meninas do Chile que fazem, acho que chama, não sei se chama pedal e grava, que fazem esses BRM só para mulheres. E elas fazem várias mulheres, então assim, tem um acolhimento, tem um diálogo sobre as dificuldades e estimula, né? Sim. Por isso que o Acroazandes chegou a ter, acho que teve uma época que tinham 40 inscritas, 40 mulheres. Cara, no ano que eu fui tinha muita mulher. Então assim, uma prova que tinha bate 270 largaram, geral. Bastante que legal. E bastante gente da Europa, inclusive. Não só a galera da América do Sul. Joab, você tem a mesma opinião? Começar com cicloviagem? Eu acho, assim, os clubes de Audax aí da sua cidade, do seu estado, é interessante para você ter a experiência física da ultradistância. De ficar horas, né? 100, 200, 300, não importa que seja só no asfalto. Você vai ter um ou outro clube aí que faz misto. E a cicloviagem eu também concordo, porque aí você vai testar, né? Porque aí você sai do ambiente ali seguro de uma competição, onde você tem uma rota, aí você começa a traçar sua rota, suas estratégias. No Audax você vai ter os pontos para você parar, você pode parar antes, mas você tem os pontos de controle. Agora você se aventurar numa cicloviagem, eu acho que é mais perto da questão da prova, e aí você vai treinar mais a autossuficiência. Lembrando que eu levo um monte de gente para fazer isso, então se você quiser, você me chama. Boa. Helena, você também ou não? Não te chama? Sim, ela não organizou, né? Já. Agora, pode chamar a Helena também. sobre uma prova, eu vou falar, quem quiser ter essa experiência de uma prova que está sendo organizada por uma mulher, que é uma mulher que tem experiência em ultradistância, que já fez prova na Europa, na América do Sul e no Brasil, a Gravel Reels, que vai acontecer entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, na cidade de Amparo. A gente vai ter distância de 250 e de 550 quilômetros, e é a Raquel Farcioli, que é a campeã do Bikeman, do Acroazandes. Conheço super a Raquel. Então, inclusive é uma pessoa interessante para vir para cá também. Boa ideia. E ela, junto com a Alê, ela está organizando, então é uma prova que tem esse olhar feminino, e inclusive tem uma distância um pouco mais curta, né, de 250, para as pessoas que querem aí ter essa experiência. E então 250 que você tem ali aproximadamente 28 horas para terminar, e 550 que você tem 50 e poucas horas. Mas procura aí, Gravel Hills, que é interessante, que é uma prova que é a primeira edição. E já é um pouco mais inclusiva, porque tem um percurso de percurso menor, assim. Normalmente a gente tem aí 500 e 1000 nessas provas, e essa vai trabalhar com a distância de 250 e de 550. E para a galera que gosta de acelerar também, a gente vai ter o modo competitivo, que vai poder pegar roda o tempo inteiro, porque essas provas que a gente vai, não pode ter roda. Você tem que andar em uma distância... separado. Por mais que você esteja disputando. Não pode, mas tem, né? Não pode, mas tem. Mas essa tá na regra que pode. A gente se baseou na Unbound que tem lá nos Estados Unidos, que é uma prova de muita distância, onde você tem grupos de pelotão rodando a Muito média legal. de 30 a 35 Muito por hora durante 10, 12, 20 horas. Caramba. E qual o sonho ainda que vocês não realizaram? Difícil. Me balança muito a Transibérica. Que são 10 mil? Não. Qual que é 10 a mil? Transibérica. Ele tá falando...
Que é na Rússia. É. Tá. Transibérica, ela corta a Espanha e ela passa por um lugar muito... É que eu já morei na Espanha, morei em Toledo, e ela passa por um lugar muito especial, que é os Moinhos de Don Quixote. E acho que deve ser muito emocionante, né? Estar na Espanha, porque tem esse caráter afetivo para mim. Eu estudei 6 meses lá, fiz um período da faculdade na Universidade de Castilla-La Mancha de Toledo, e acho que passar, né, na frente dos moinhos de Don Quixote, viver de novo essa história na Espanha seria muito, muito emocionante, mas é difícil consolidar trabalho, férias, e caríssimo também, mas é uma prova que, sem dúvida, balança. Eu também, a Transcordilheiras, que é na Colômbia, também balança, porque eu estive na Colômbia ano passado a trabalho, e os colombianos são muito especiais, muito parecidos com os brasileiros. A Colômbia tem uma história de cultura e muito incrível, então tem esses lugares bastante afetivos para mim. E uma última, Ruanda. Ruanda tem uma prova, e Ruanda também é um lugar muito especial, porque... Não, acho que chama... Agora esqueci, mas não é essa. Não sei se é Race Ruanda, enfim, esqueci o nome agora da prova. Mas Ruanda é especial porque a história do ciclismo lá é muito legal. O ciclismo, Ruanda teve um conflito de anos entre 2 etnias, os Tutsis e os Hutus, e o ciclismo foi um elo de ligação entre as etnias. Então, eu queria muito entender mais essa história desse povo, que o ciclismo é uma paixão, assim como o futebol é uma paixão nacional no Brasil. Então, fazer uma prova lá, acho que seria sentir um pouco dessa energia. Que legal, com propósito. Né? E você, Joab? Race Across America, sonho, que cada vez está se aproximando aí, eu acredito que no 2026 ou 2027. E eu não quero ir lá, eu tenho muita ambição no ciclismo, assim. Eu não gosto de entrar nas provas só para participar. Você quer ganhar. É isso. Pronto. Então eu quero bater o recorde sul-americano lá dessa prova. Aí quero ir na Transibéria também, dos 10 mil. E agora o sonho mais próximo, até que eu estava comentando com você, que eu vou fazer a travessia do Brasil. Que é essa que eu vou falar agora com você. Então Travessia do Brasil. Explica pra galera da onde sai, onde chega. Por onde vai? Por onde vai? Conta. Sim, esse é um desafio que foi criado aí há muito tempo, já feito pelo... Como que computa esse desafio, né? Porque eu acho que o último ano foi o Mexerica. O Mexerica já bateu o recorde 2 vezes, aí o Fernando Zogaib também uma vez, e hoje o recorde é do Léo pedalando pelo mundo, que foi o último que fez. É assim, os extremos, né? A gente sai do extremo do Brasil, do norte, que não é mais o Iapoque, é o Monte Caburaí em Roraima, divisa com a Venezuela. Aí você sai ali no trajeto, atravessando Roraima até chegar perto de Manaus. Depois você vira um pouquinho à esquerda no mapa, vai sentido Belém, chega perto de São Luís, no Maranhão. E do Maranhão até a divisa com o Uruguai, o Chuí, você vai beirando a costa brasileira numa rota de mais ou menos 10 mil quilômetros. Então a gente faz mais ou menos a rota que foi criada há uns 15 anos atrás. E era para ser uma corrida, só que no dia da corrida só tava o Mexerica lá. E ele fez em 57 dias. Depois o Zogaib fez em 50. Aí o Mexerica foi lá e fez em 45 e o Léo fez em 44. Caramba! E aí a minha ideia é tentar bater esse recorde que é do Léo, tentar fazer abaixo desses 44, que daria mais ou menos uma média aí de 240 a 260 quilômetros por dia, sem falhar nenhum dia. E essa travessia, para ela ser homologada, elegível, enfim, tem que ser completamente sozinho. Você não pode ter apoio nenhum. Não pode, porém, hoje não existe ninguém que consiga fazer essa fiscalização. Por quê?
E o Rank Brasil, que seria onde as pessoas conseguiram incluir lá, eles não têm como controlar os 10 mil quilômetros, porque é um custo muito alto de você ter alguém te acompanhando ou te monitorando. Então, vai muito da índole do ciclista que está fazendo, como nas provas de ultradistância, a gente sabe que não tem como monitorar todos os atletas ali 100% o dia inteiro. Porque, por exemplo, se ele quiser pegar uma caroninha ali num caminhão, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Quem vai ver meia-noite... Até Entendi. teve recentemente um ciclista que fez uma rota diferente, com 3 mil quilômetros a menos, e se você olhar no Rank Brasil, hoje ele é o que tem o recorde. Mas ele não fez Ele não a fez distância... 10 mil, ele fez 7 mil. Uhum. Só para exemplificar para você que não existe hoje uma regra e nenhum órgão. A gente está tentando criar aí uma liga dos ultraciclistas para ter alguém que fala, eu quero bater um recorde. Porque tem muito recorde hoje no ultraciclismo, que a gente chama de... Como que é aquele termo lá? FKT, que é o Fastest No Time, que são o menor tempo percorrido durante uma quilometragem X. Isso é usado no mundo inteiro na ultradistância. Eu vou lá e falo, quero bater o recorde daqui para BH. Eu vou e bato um recorde, mas não tem ninguém que fiscalize. Então, a gente hoje está tentando montar devagar essa liga para ter alguém, vários ultraciclistas, homens e mulheres, que consiga fiscalizar isso. Alguma mulher já tentou fazer essa travessia do Brasil? Você sabe? Ainda não. Essa não. Mas espero que tenha. É. Eu vou divulgar bastante aí. Provavelmente nos próximos meses eu vou estar saindo. E quando? Isso que eu ia perguntar. Você quer sair quando? Eu quero sair em maio, mais tardar junho. Que eu ainda dependo de eu completar um número de patrocinadores para custear todo esse evento aí. Legal. Inclusive, quem quiser, me chama aí. A gente tem todo Tem um projeto. Tem um projeto, um PDF, aí a gente mostra para vocês. Que legal. Gente, olha, vocês querem falar mais alguma coisa? Que eu não falei, que eu não perguntei, porque eu falei para Helena antes de você chegar, Job, eu falei, meu Deus, eu preciso manter mais ou menos o tempo aqui, mas é tanta coisa que eu quero perguntar e falar para vocês que a gente passou um pouquinho, mas foi muito boa a conversa, eu adorei. Vocês dois têm uma história muito legal, muito inspiradora. Eu conheci um pouquinho da história, não muito. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse podcast. E quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Instagram. Querem passar Instagram? Passa seu Instagram, Helena. Helena. Nossa, Espera, deixa eu ver aqui. Helena.c Coelho. Como é? Repete. Helena.c Coelho. Tá, Joab. O meu é Joab Marques Ciclista. Você vai ver um cara esquisito com a barba colorida lá. Sou eu. Segue nós, sou eu. Legal, gente. Obrigada. Vocês querem deixar um recado final pra galera? Pode ficar à vontade. Acho que a gente tem que lançar um desafio pra Gisele. Sabia? Boa! Gisele para fazer uma prova. Já tem essa prova da Raquel. Confesso que eu não estava acompanhando, mas já tem uma boa meta Hills, procura de aí, 250 quilômetros. Acho que dá para começar com 250. 250 de na terra. Maior que você fez? 222. Então, ó, 250. Agora Paulo coloca Aparecida. na terra, faz Boa. tranquilinho. Já fiz. De uma vez. Acho que tudo bem, assim, a gente deixa começar com 250 e depois aumenta, né? A gente espera mais de você. Eu tô com cheio de desafios. A Lilian quer me levar pro mountain bike, aí a Ana Lídia quer me levar pro gravel, agora eu tenho uma ultra distância para fazer, tá Sim. bom? Tá Isso. tranquilo. Coloca aí na sua listinha Bora. de Tá desafios. fácil, tá desafios fácil. para fazer. Gente, obrigada. Eu que Valeu. agradeço também, valeu. Até. Obrigada.